Olá pessoal, tudo bem? Sou Wallace Valeira e aqui estamos com mais um vídeo do nosso canal Estudando o Espiritismo ou Estudos Espíritas do Caminheiros do Bem, da Casa Espírita Caminheiros do Bem, aqui de Curitiba. Esse é o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que foi colocado no primeiro vídeo. Falaremos da questão 132 de O Livro dos Espíritos, falaremos também ainda de outros temas que nos foram mandados via WhatsApp. Duas questões e depois, na terceira e última parte, nós vamos dar sequência a abordar algumas temáticas referentes ao capítulo 1 do livro Trilhas da Libertação, que é o nosso livro base de estudo, que estamos estudando aqui nesse canal de estudo online. Pois bem, vamos lá. No vídeo passado, a gente tinha sugerido para que estudássemos e desse uma lida na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que vai ser extremamente importante para que a gente possa entender de uma forma mais ampla o próprio livro Trilhas da Libertação, que trata muito dessa questão da reencarnação. Pois bem, vamos lá. No Livro dos Espíritos, essa é a edição que eu tenho, na questão 132. Então, Allan Kardec vai questionar os espíritos imortais com a seguinte questão. Acompanha lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos nos colocam aqui uma resposta que é essa sequência. Vamos lá. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Olha que interessante. Então, para alguns espíritos, a reencarnação é uma missão, para outros, uma expiação. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A reencarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que interessante. Nessa primeira parte da resposta que nos é dado, já coloca uma pergunta que foi feita pela Ali Bonato pelo WhatsApp. Ela nos questionou o seguinte: nós podemos reencarnar com uma expiação e uma missão ao mesmo tempo? E outra questão, todos nós temos uma missão? A primeira parte da pergunta da Ali Bonato já é respondida aqui, quando os espíritos colocam. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, todos nós, sendo uma missão a encarnação, ou sendo uma expiação, direto ou indiretamente, estamos cumprindo uma missão com o plano divino. A primeira missão é de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, de sermos mais úteis para com o todo, para com o universo. Isso logo faz parte dos planos de Deus. Pois bem, vamos dar sequência aqui na questão. Para realizá-la, essa missão, para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo com a obra geral, ele próprio se adianta. Então, em cada mundo que reencarnamos, tomamos a forma e o corpo, ou seja, a maquinaria possível e necessária para encarnarmos e vivermos naquele determinado mundo. Já estudamos em outras oportunidades, e aqui no canal ainda vamos estudar com maior profundidade, que nós não encarnamos pela primeira vez aqui na Terra. Já passamos por muitas outras encarnações neste e em outros mundos. Vale lembrar ainda que a cada vez que reencarnamos ou encarnamos em um determinado mundo, somamos todas as experiências de vidas anteriores. No nosso caso, que estamos aqui no mundo de provas e expiações, estamos aqui com esta roupagem física necessária para evoluirmos neste mundo. Na sequência da questão 132 de O Livro dos Espíritos, vai ser colocado um complemento ali por Allan Kardec. Vamos ler. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas
Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele, ou seja, de Deus. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então a questão que Ali Bonato nos coloca: podemos reencarnar com uma missão e uma expiação? Sim! Muitas vezes podemos ter a missão em uma determinada área da nossa existência e podemos ter uma expiação em outra determinada área. Podemos ter um resgate do passado, desta ou de outras existências, para cumprir e ficarmos quites conosco mesmo, com a nossa consciência e com o universo. E podemos, concomitantemente, ao mesmo tempo, termos esta missão, seja conosco, para com o próximo ou para com o todo. Esta missão, podemos estudar melhor sobre as missões dos espíritos no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, onde teremos várias questões sobre as missões que os espíritos cumprem. Pois bem, esse é um tema para o próximo vídeo. Outra questão que nos foi colocado aqui pelo WhatsApp, pela Márcia Helena, que tem a ver com a temática do primeiro capítulo do livro Trilhas da Libertação. Lembrando que hoje estamos falando sobre o primeiro capítulo, ok? O título do capítulo, Medicina Holística. Então, no livro Trilhas da Libertação, após o capítulo Trilhas da Libertação, temos ali o capítulo Medicina Holística. Então, vamos em frente. Nesse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda explica e narra uma reunião, um convite que teve para fazer algumas reflexões sobre o que ele intitula como medicina holística, a importância do pensamento na nossa saúde espiritual e, consequentemente, na nossa saúde material, do corpo físico. Lembrando que a doutrina espírita categoriza, para facilitar o nosso entendimento, em 3 partes da nossa constituição: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O corpo físico, bem sabemos, é esse corpo que vemos aqui no vídeo. O perispírito é aquilo que envolve o espírito, que muitas vezes é moldado pelo pensamento e é influenciado com maneira mais fácil. E vamos estudar nesta mesma obra como ele pode ser modificado por processos intitulados de zoantropia. Isso veremos mais à frente. Pois bem, primeiro é necessário a gente entender o que é esse termo holístico. Holístico vem do grego holos, que significa completo, circular ou em vários planos. Pois bem, aqui ele vai falar da necessidade de termos uma medicina ou de termos uma consciência maior em torno do todo da nossa vida. O espírito Joana de Ângeles vai falar muito disso em todas as suas obras, da necessidade de termos o pensamento, a palavra e a ação, para que a nossa vida e, consequentemente, o nosso corpo físico possa ser nutrido por boas vibrações. Vamos em frente. Ele coloca ali no primeiro parágrafo, desse capítulo. O cenário especial era um convite à reflexão, uma superior mensagem de estesia. Em pleno coração da natureza, recordava um anfiteatro grego sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Pois bem, ali ele vai colocando e vários oradores colocam algumas explicações e separamos alguns desses trechos para a gente comentar. Primeiro parágrafo que eu vou comentar será esse aqui, ó. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Então, olha que interessante. Muitas vezes, na raiz dos males, dos nossos problemas espirituais, psicológicos, que consequentemente nos trazem problemas de ordem física,
no corpo físico, estão por trás disso a preservação do estado que nós experimentamos. É necessário buscarmos a terapia, buscarmos a psicoterapia, a terapia espírita, como a água fluidificada, o evangelho no lar, o passe na casa espírita, como parte desse processo terapêutico de ensimesmamento. Olha que termo novo que inventamos aqui. É necessário olharmos para nós e descobrirmos onde e o que deveremos melhorar em nós. Todo problema físico, toda dificuldade que temos de ordem espiritual está diretamente ligada a uma fraqueza moral que trazemos de outras existências. E estamos aqui, sim, não tenhamos dúvida, com a missão de nos melhorarmos. De nos melhorarmos. E as dificuldades da vida, os desafios, fazem com que nós avancemos a cada momento. Vamos prestar atenção nesse outro parágrafo que eu achei bem interessante e vale a pena a gente discutir. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, dando início a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Outras vezes, propiciando estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. Quando afetam a área do comportamento, continua Manuel Filomeno de Miranda, moral, conduzem à ingestão e o uso de drogas aditídicas, alcoólicos, tabagismo, que representam formas de enfermidades sociais, degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. Então, vale lembrar que somos espíritos que já reencarnamos inúmeras vezes. As dificuldades que enfrentamos hoje de ordem moral, já trazemos de outras vidas e muito provavelmente já vemos há muitas vidas tentando lutar contra essas fraquezas morais. Muitas vezes na forma do alcoolismo, do tabagismo, da sexolatria desregrada. É interessante que Manuel Filomeno de Miranda, nesse capítulo, ele faz como um briefing, um resumo, uma abordagem geral para o que está por vir nos próximos capítulos, para que a gente possa compreender a magnitude dessa obra. Pois bem, separamos mais um trecho aqui. Há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão. Olha só. Para a autocompaixão, a autodestruição, a vingança contra os outros em desforço inconsciente, por ocorrências que lhes são desagradáveis. A Márcia Helena, pelo WhatsApp, nos mandou a seguinte questão. Falamos muito de obsessões, das obsessões pandêmicas a nível mundial. Nunca tivemos tantas obsessões como nos coloca Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária. Ela nos pergunta, a autoculpa, a autocompaixão é uma forma de auto-obsessão? Sim. Aqui a gente já pode entender. Só temos espíritos obsessores, ou seja, outros espíritos se conectando a nós, a partir do momento em que nós abrimos brecha para isso, ou emitimos a mesma onda vibratória, através do desejo de vingança, da autocompaixão, do sentimento de autovitimização, e ainda a culpa, e a culpa de si mesmo. Durante vários capítulos vamos estudar nesta obra a questão do perdão e as terapêuticas para enfrentarmos tudo isso. Vale lembrar que durante essa primeira parte do livro, Manuel Filomeno de Miranda nos coloca esse apanhado geral e vai começar a ser aprofundado a partir do próximo capítulo, que é o que a gente vai começar a estudar. Pois bem, por hoje é isso. Mais um vídeo que foi um pouquinho mais longo, o próximo terá um tempo um pouquinho maior. Tarefa de casa, ler o capítulo 2 do livro Transição Planetária, Trilhas da Libertação. E lembrando que você pode mandar as suas questões aqui embaixo nos comentários, e elas são importantíssimas, pois baseado nessas perguntas, nesses apontamentos, a gente prepara os próximos vídeos,
certo? O próximo capítulo será ampliando os conhecimentos do livro Trilhas da Libertação. Meus amigos, vale lembrar que você deve clicar ali embaixo nesse botão vermelho e se inscrever aqui no canal para estar receber todos os links dos vídeos próximos que vamos postar deste grupo de estudos. Lembrando, o grupo só funciona se vocês participarem, colocando as questões ali nos comentários. Isso é demasiadamente importante. Fazendo uma retrospectiva do que vimos hoje. Falamos do capítulo 1 do Trilhas da Libertação. Respondemos aí 2 questões. Quem quiser se aprofundar um pouco mais na temática na missão dos Espíritos, busca lá capítulo 10 de O Livro dos Espíritos. Ok, meus amigos? Uma ótima semana a todos. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço.